O Outubro Rosa é muito importante para você, mulher. E é claro que é importante a gente também saber como que é feito esse rastreamento, como que é feito o exame de Papa Nicolau, né? Então vamos hoje falar um pouquinho sobre isso. Oi, eu sou a Gabi, muito prazer e seja bem-vindo ao nosso canal. Mas antes da gente começar, já deixa aquele super like aqui no vídeo, se inscreva no canal para você não perder nada de informação sobre a sua saúde. Antes de eu começar a falar como que é feito os exames, né, como que é realizado, eu quero te tranquilizar. Muitas mulheres chegam no consultório com muito medo, com vergonha, porque falam, esse exame é vergonhoso. Claro, né? Você fica exposta, né? Então, por isso que se sente bem envergonhada. Mas o que eu quero dizer? Não se sinta. A gente não está ali para observar se você tem a mama caída, se você tem a mama levantada, se você tem um peito maior do que o outro, se você tá depilada, se você não tá, se os seus lábios são grandes, se os seus lábios são pequenos. A gente não está ali para observar isso. A gente está ali literalmente para ver se você tem alguma anomalia nas suas mamas, se você está com alguma secreção que não é normal e que a gente possa fazer algum cuidado, se você tem alguma verruguinha ali na região íntima, né, para ver como que está o seu colo do útero. Então, antes de tudo, vá com a mente aberta. Estamos ali para cuidar da sua saúde e não para ver se está bonito esteticamente ou não. Até porque, né, eu falo como enfermeira, a gente vê tantas partes íntimas, tantos seios, que é o tipo de coisa que a gente não nota, coisas de estética, de tipo, está bonito ou não está. É claro que a gente nota se tem um peito muito maior do que o outro, se tem alguma diferença muito grande na anatomia. Mas de resto, se o peito é caído, se o peito é levantado, se tá depilada, se não tá, é o tipo de coisa que a gente não repara, que a gente não se importa. E é óbvio, a gente não comenta sobre esse tipo de coisa com outras pessoas. A gente tem um sigilo. Então pode ir fazer o seu exame tranquila e sem vergonha. Aí fala, Gabi, mas por que você está falando disso? Porque a gente precisa perder esse medo de ir até um médico, ou ir até uma enfermeira, de fazer os exames, né? De conversar sobre a sua intimidade. Quando eu falo de intimidade, é sobre o seu corpo desde pequeno. E eu tive um caso há pouco tempo de uma jovem que viu que estava com umas bolinhas ali na região vaginal, né? E ela ficou com muita vergonha de ir até o posto. Ela levou dias para contar para a mãe e ela estava com vergonha de ter que ir até um médico ou uma enfermeira. E a gente precisa perder, né, essa vergonha, porque é importante a gente estar indo para ver o que é, para ver como tratar, e aí as coisas se resolvem. Né? Eu até compreendo porque que essa adolescente estava comigo, porque ela era uma adolescente que ela era virgem, né? Então nunca tinha tido intimidade com ninguém, então a gente fica um pouco mais receosa, né, com a questão do corpo, principalmente quando tem alguma diferença ali na parte íntima, mas foi importante também, porque ela notou que tinha alguma coisa diferente. Mas é importante ir procurar ajuda, é importante começar essa forma de não ter vergonha dos profissionais da saúde, ali da atenção primária, desde pequeno, né? E quando eu falo desde pequeno, adolescentes, né? Não necessariamente uma criança. Mas se a criança também tiver alguma anomalia ali na região, alguma coisa diferente, também é importante estar indo na unidade para ver se é normal, se não é, se é uma coisa simples, porque normalmente são coisas muito simples de se resolver. Então, mulheres, é muito importante você agendar o seu exame e não faltar. A gente fica muito triste quando a mulher falta, né, no rastreamento para o câncer de colo no útero ou o câncer de mama. Não só pela falta, mas pela falta de cuidado, em saber quão é importante a gente estar fazendo esse rastreamento de forma antecipada.
né? Então, como que a gente faz esse rastreamento? Né? O de colo de útero, a gente faz esse rastreamento através do Papa Nicolau. Ele é indicado para mulheres que já têm uma vida sexualmente ativa. A gente faz através, ó, desse daqui que eu vou mostrar para vocês, né? Como que é feito, tudo certinho. Eu não vou mostrar na prática, mas eu vou mostrar o que a gente usa, para que a gente usa, né? Então, assim, é importantíssimo você estar indo fazer. Ao mesmo tempo, durante a consulta de enfermagem, né, que a gente vai fazer esse rastreamento, a gente também já faz a palpação das mamas, né, para a gente conseguir identificar se tem alguma anomalia. Então é importantíssimo que você não falte no seu exame. Aí fala, Gabi, mas os exames são coletados de segunda a sexta-feira. Alguns postos, principalmente no Outubro Rosa, eles fazem campanha ao sábado, né? E eu estava em uma dessas campanhas e bastante mulheres faltaram. A gente fica muito triste porque a gente quer cuidar dessa mulher, a gente quer que essa mulher faça o preventivo para a gente poder identificar qualquer coisa antes da hora. Agora vamos falar um pouquinho de como que é feito, né, os primeiros exames quando a gente vai no consultório da enfermeira para a gente fazer o rastreamento. Em primeiro lugar, a gente vai fazer a palpação da mama, né, pra gente ver se tem algum nódulo ou alguma anormalidade. Ou seja, primeiro a gente pede para a mulher estar em pé ou sentada, né, de forma reta, aonde a gente vai olhar as mamas, né, de frente. A gente pede para ela levantar o braço, abaixar o braço, colocar na cintura, justamente para a gente conseguir ver se tem alguma coisa diferente, né? E é importantíssimo a gente estar vendo isso. Então, novamente, não se sinta constrangida. Não estamos lá para ver se sua mama é caída, se ela é levantada, se ela é uma maior que a outra, se ela tem uma cor diferente. Não. Estamos ali apenas para ver se está tudo certo em relação à sua saúde. Depois disso, a gente começa a palpação nas mamas, ou seja, a gente vai apalpar a mama, palpar a auréola e o bico do peito também. E a gente começa com movimentos circulares com pressão. Quando eu falo pressão, gente, não é para machucar e também não é para poder fazer carinho. A gente tem que apalpar de uma forma que a gente consiga sentir se tem algum nódulo. E a gente apalpa a auréola também. Quando a gente chega aqui no bico do peito, a gente aperta um pouco. Por que a gente aperta, né? E também, novamente, não é para machucar, é para ver se sai alguma secreção dele. Depois da gente fazer essa palpação, né, de forma mais generalizada, a gente faz em movimentos de batidinhas, né? Também, novamente, com uma certa pressão. Por que a gente faz esses movimentos? A gente faz esse movimento porque, como eu já expliquei no vídeo passado, e o card tá aqui para você assistir se você não viu, o nódulo, ele ainda dá uma movimentada. Então, se ele dá uma movimentada que nesse movimento a gente não identificou, ou nesse, em um dos dois a gente vai conseguir identificar, tá? E é importante a gente fazer essa palpação. Até porque os nódulos, quando eles começam a ser sentidos, nem sempre eles estão tão grandes como é o costume explicado, né, nos vídeos. Então é importante a gente estar verificando isso constantemente. Então a gente faz esse exame no dia da consulta da enfermagem, mas é importante você também fazer esse exame em casa. Ao mesmo tempo que a gente apalpa as mamas, a gente também apalpa axilas, né? Porque a gente tem os nódulos linfáticos, né? Então a gente apalpa a axila da mesma forma que a gente apalpa a mama, né? Para ver se tem alguma coisa. Eu, como enfermeira, ao mesmo tempo que eu faço esse exame, eu também já verifico o abdômen, né? Então eu aperto o abdômen para ver, tá? Então, algumas enfermeiras vocês vão ver porque às vezes a mulher está com gases, ela está com alguma retenção, ela sente algumas dores e é importante a gente já estar vendo para a gente poder ver se precisa de um especialista, né, para estar verificando essas dores às vezes ali na região do abdômen. E aí logo em seguida a gente vai para a região vaginal.
Quando a gente fala da região vaginal, né, em primeiro lugar, a gente olha tudo. Então, a gente olha fixo. Estou vendo a vagina da minha paciente, ela não tem nenhuma lesão ou ela tem alguma lesão. Às vezes tem aquelas pequenas lesões. É importante também saber que a gente só faz esse exame fora de época menstrual, porque se estiver menstruada, nem sempre a gente vai conseguir analisar de forma correta, assim como o exame, né, de rastreamento, que é o Papa. A gente precisa olhar de forma melhor para as células. E se a gente pega as células que estão com sangue, né, as hemácias da menstruação, a única coisa que o pessoal do laboratório vai conseguir ver é as hemácias. Então é importante que esteja fora, né, da época menstrual. Mas como que a gente faz? Então a gente vai olhar toda a região ali, né, da virilha, da vagina, para ver se não tem nenhum abscesso, que é bem comum ter, tem como resolver, né? Se não tem pelinhos encravados, se não tem nenhuma glândula que está inchada, que não deveria estar inchada, que está entupida, né? Para ver se não tem nenhuma verruga, que às vezes acontece. Então a gente olha tudo ali. Terminamos de olhar, aí a gente vai para o exame do Papa. E o exame do Papa a gente faz com esse equipamento, tá? A gente costuma chamar ele de pato, né? Por causa do bico que ele tem. E aí a gente escolhe o tamanho, tá? Esse daqui é um tamanho grande, aí a gente fica assim, ai meu Deus, ela vai enfiar um treco desse dentro de mim. Gente, a gente tem vários tamanhos, tá? O mais comum é usar o tamanho M para a maioria das mulheres. Mas nem todas as mulheres dá para usar o M. Às vezes a gente tem que usar o P, às vezes a gente tem que usar o G. Então tem outros tamanhos desses, não precisa se preocupar. Então a gente vai inserir, né, esse equipamento na mulher, laterizar ele, né, e começar a abrir. É que aqui eu não sei se a gente vai conseguir. Ah, aqui deu para abrir. Porque a gente não está num canal, né? A gente vai fazer a abertura. Fizemos a abertura, a gente tem que achar o colo do útero, tá, gente? Não necessariamente que a gente vai abrir tudo isso, tá? A gente abre até a gente achar o colo. Achamos o colo, a gente vai observar o colo. E assim, gente, eu sou bem suspeita porque eu acho o colo a coisa mais linda, né? Todas as minhas pacientes, quando estão no consultório comigo, eu falo, ai, eu achei o colo, olha que bonitinho, né? Claro, quando o colo está bonitinho, né, gente? Porque quando tem alguma lesão, é claro que ele não vai estar bonitinho como a gente espera, né? E a maioria das minhas gestantes, das minhas pacientes, elas acham engraçado, mas é porque eu sou suspeita, eu gosto muito de ver o colo, né? Então a gente olha o colo para ver se está tudo certinho, olhamos, a gente também dá uma olhada ali na região para ver se tem alguma secreção, se tem alguma lesão ou se tem alguma inflamação, tá? E nessas horas é importante que às vezes a gente vê alguma secreção que não está normal, porque há secreções normais, né, ali da região do canal vaginal e há secreções que não são normais. Ok, vi o meu útero, a coisinha mais linda, né? O útero inteiro não, né? O colo do útero. Vou começar o meu exame. A primeira parte é a gente usar essa espátula, né, pra gente fazer a coletagem do material, né? Se vocês notarem, a gente tem, ó, uma ondulaçãozinha dela, né? Essa parte aqui vai ficar na entrada do colo do útero e essa na parede. Por quê? Porque a gente faz esse movimento circular para coletar o exame. Então a gente vai estar com o espéculo, né, aqui, e a gente vai fazer essa introdução. Por isso que é importante a gente estar usando, né, o nosso pato, justamente para a gente conseguir fazer essa coleta desse exame. Terminei a coleta, né, com a espátula, eu vou ver com a minha lâmina, né? Essa é uma lâmina que a gente usa, né, no procedimento. Então aqui a gente coloca os dados do paciente. Não se preocupa porque a gente não coloca o teu nome, a gente coloca apenas as iniciais, data de nascimento e o prontuário do paciente, né? Justamente para não ocorrer um erro, né? E aí a gente vai pegar e vai pôr
o resultado de exame aqui, né? O material da nossa coleta aqui. Logo em seguida, a gente vem com a escovinha. E a escovinha é um momento em que é um pouco mais chato para a mulher, porque ele dá uma certa cólica, né? Então a gente vai pegar essa escovinha, ó, se vocês notarem, ela é bem pequenininha aqui. A gente só precisa encaixar essa parte aqui, né, ali no colo do útero, né? Então a gente vai colocar ali dentro, vai fazer um movimento circular e vai voltar. Nessa que a gente faz isso, a gente vai pegar, vai passar o material na nossa lâmina e o exame acabou, né? Então, assim, é comum às vezes dar um sangramento, né? Na hora que a gente faz essa inserção, né, da escovinha, né? É comum vir um pouco do corrimento também. Então, assim, é bem importante, né, a gente está verificando isso. Por que eu estou falando? Que às vezes você fala assim, eu fiz o meu exame e deu sangramento. Por quê? Porque às vezes acontece. Não são em todas as mulheres, mas em grande maioria acontece. E é muito normal. Terminamos o exame e a gente vai levar essa lâmina para o laboratório para eles fazerem os devidos procedimentos para ver os resultados. Normalmente o resultado ele leva de 15 a 30 dias para sair, né? E é claro, às vezes vem um resultado que a gente não espera. E aí a enfermeira chama para conversar, ou o médico, né, chama para conversar, para falar se deu alguma anomalia ou não. Quando a gente fala em anomalia, né, a gente tem os primeiros casos de anomalia até virar o câncer, né? Então aí a pessoa fala assim, meu Deus, eu fui chamada pela enfermeira, quer dizer que eu tô com câncer? Não, gente. Às vezes você está no primeiro, no segundo e no terceiro estágio. Primeiro, segundo e terceiro estágio ainda não é câncer, é alguma mutação da célula, é alguma coisa que possa ser resolvido, até que vire o estágio do câncer. Por que eu estou falando disso? Porque normalmente quando a gente chama alguém para conversar e a gente fala, olha, deu uma anomalia no seu resultado, né? Ou deu alguma coisa diferente que não deveria ter dado, pronto, a mulher se desespera, ela fala, meu Deus, eu tô com câncer, meu Deus, o que eu vou fazer agora, meu Deus, tudo, né? E eu não quero que você se preocupe, porque às vezes, principalmente quando dá a primeira anomalia, né, que é o primeiro estágio, normalmente o seu próprio corpo resolve. Ou seja, ele mesmo vai cuidar dessas células que estão desregulando e o seu corpo volta ao normal. Então não vai precisar de medicação, não vai precisar de química, não vai precisar de nada, né? Quando a gente fala de câncer de colo de útero, gente, ele leva muito tempo para assim ficar num estágio muito grotesco. Por isso que é importante você estar fazendo rastreamento. Porque quando a gente pega em fase 1, fase 2, fase 3, a gente consegue reverter para não se tornar um câncer, entendeu? Eu gosto de explicar para minhas pacientes, né? Claro que não é o termo correto, que é uma bactéria. Que o estágio 1, 2 e 3 é como se fosse uma bactéria que a gente vai cuidar para evitar que se transforme num câncer. Quando a gente fala, não, eu estou com câncer de colo de útero, aí a história muda. Precisa de um diagnóstico médico, uma intervenção dele, às vezes uma químio, às vezes apenas medicação. Aí vai depender de mulher para mulher. Mas quando a gente pega um exame que teve alguma coisa fora do que a gente espera, a gente vai conversar, vai explicar, vai mostrar o que precisa ser feito. Mas não precisa se preocupar, tá? Então não precisa ficar sem dormir 6 meses até a gente ter que repetir o resultado. Não precisa falar, meu Deus, agora eu não posso fazer mais nada porque eu não posso ter relação com o meu marido ou com o meu namorado porque deu uma alteração. Não. E uma outra coisa que é bem engraçada, homens, não se preocupem. Não é porque deu alguma anomalia no exame da tua mulher que a culpa é tua. E quando eu falo assim, meu Deus, por que, né? A Gabi tá falando sobre homem. Porque eu tive um paciente que achou que a culpa era dele.
Ele falou assim, mas fui eu que levei alguma coisa para ela durante o nosso ato sexual e aí ela teve essa, vamos pôr, de bactéria? Eu falei, não, a culpa não é tua, né? A culpa não é do homem, não é ele que leva o câncer, né, para a mulher. Então, assim, não se preocupem também, tá, homens? Não tem nada a ver. Agora, falando um pouquinho sobre o exame, né, na gestação. Gabi, estou gestante, eu devo fazer o meu preventivo? Sim, tá? Não é porque você está gestante, que você está com o bebê, que você está totalmente imune. Pelo contrário, né? Nós mulheres, quando ficamos grávidas, o nosso organismo, ele fica um pouco mais frágil. Mas por que ele fica um pouco mais frágil? Ele fica um pouco mais frágil porque ele está suprindo dois corpos, né? Então ele está cuidando do bebê e de você, e a prioridade, né, da placenta ali, né, é que seja pro bebê. Então ela pega tudo que ela pode para o bebê, né? Então é importante, mesmo você gestante, estar fazendo o rastreamento, tá? E uma das dúvidas muito comum é, fiz o meu rastreamento e depois eu tive um aborto. Está junto, né? Foi porque eu fiz o rastreamento? Não, gente. Os motivos de aborto são vários. E não é porque você fez o rastreamento que você vai ter um aborto, ou que talvez o aborto que você teve está ligado ao rastreamento que você fez. Pois o exame é muito seguro, o exame ele não causa aborto, então pode ficar muito tranquilo. O importante é você se cuidar, porque eu sei que a gente quer cuidar do nosso bebê, a gente fala, tá, mas eu preciso proteger a minha gestação, eu preciso proteger o meu bebê. Mas você não vai conseguir proteger o seu bebê da forma correta se você estiver doente. Então é importante que você esteja bem, que você esteja de acordo com a tua saúde, fazendo tudo certinho para que você esteja capacitada de cuidar do seu bebê e de seguir, né, também a gestação. Viu como o exame é bem fácil, é bem tranquilo, é bem rápido de ser feito? Como nós profissionais não estamos lá para te julgar, apenas para cuidar da sua saúde, é bem tranquilo. O que eu quero que você, minha amiga, faça agora? Se você ainda não fez o seu exame, agende agora. Liga lá no postinho ou vai até o postinho e agenda. Porque se você não cuidar da sua saúde, ninguém pode cuidar, né? A gente está ali para te ajudar, sim, mas o primeiro passo tem que ser o seu. Então agenda o seu exame, procure ver se está tudo certo, tira todas as suas dúvidas. E claro, né, que se você tiver alguma dúvida, não só sobre o vídeo, mas sobre a sua saúde, pode deixar aqui nos comentários que eu tô aqui para te ajudar. Um grande beijo e até a próxima!